Disjunção inclusiva, P ou Q. Representação simbólica, aqui está, é como se fosse o E ao contrário, não é isso? Parecendo uma letra V. A disjunção inclusiva, ou seja, o OU, está relacionada com a operação de união entre conjuntos. Para fazer parte da união de dois ou mais conjuntos, os elementos precisam fazer parte de pelo menos um dos conjuntos. Veja a figura abaixo. Veja, você tem um conjunto da esquerda e da direita. Quando você une os conjuntos, não importa se ele estiver só nesse, ou nos dois, né? Se for 3, se ele estiver nos 3, ou em um dos 3, ou em 2, não importa. Na união, basta estar em algum dos conjuntos que ele já é contemplado. Tá? Semelhantemente, para que uma proposição composta que possua o conectivo OU seja verdadeira, basta que uma das afirmações seja verdadeira. Ou seja, se você tem duas proposições ligadas pelo conectivo OU, se uma delas é verdade, toda a frase acaba se tornando verdadeira. O mesmo se aplica a 3 proposições. Inclusive, vai ter um exercício que vai ter 3, né? 3 proposições ligadas pelos conectivos OU. Então, se numa das 3 houver uma verdade, toda a frase já vai ser verdadeira, tá certo? Pois bem, então vamos considerar os exemplos abaixo e resolvê-los. Exemplo 1. O Brasil é um país ou o Tocantins é um estado. Brasil é um país, esta proposição é verdadeira. Tocantins é um estado, proposição verdadeira também. Logo, toda a frase é verdadeira. A proposição composta acima possui duas proposições simples. Ambas as proposições simples são verdadeiras, como a gente já acabou de ver. Assim, podemos considerar toda a proposição como verdadeira, pois o conectivo OU requer pelo menos uma afirmação verdadeira. Não há problema se houver mais de uma verdade, diferentemente do conectivo OU que ainda a gente vai estudar. Lá ele quer uma verdade, mas não pode ser mais do que isso. Quando eu digo isso ou aquilo, eu quero que uma delas seja verdade ou mesmo as duas, tá certo? Quando a gente chegar no ou, essa distinção ela vai ficar mais clara. Exemplo 1. O Brasil é um país ou o Tocantins é um estado. Brasil é um país, esta proposição é verdadeira. Tocantins é um estado, proposição verdadeira também. Logo, toda a frase é verdadeira. A proposição composta acima possui duas proposições simples. Ambas as proposições simples são verdadeiras, como a gente já acabou de ver. Assim, podemos considerar toda a proposição como verdadeira, pois o conectivo OU requer pelo menos uma afirmação verdadeira. Não há problema se houver mais de uma verdade, diferentemente do conectivo ou que ainda a gente vai estudar. Lá ele quer uma verdade, mas não pode ser mais do que isso. Quando eu digo isso ou aquilo, eu quero que uma delas seja verdade ou mesmo as duas, tá certo? Quando a gente chegar no ou, essa distinção ela vai ficar mais clara. No exemplo 4, nós temos duas falsidades. Dizer que o Brasil não é um país e dizer que o Tocantins não é um estado, certo? Então, nesse caso, a resposta dá falsa. Este é o único exemplo no qual a proposição composta foi falsa, né? Dos 4 que a gente analisou, a única falsidade foi aqui. O conectivo ou nos apresenta alternativas, isto ou aquilo. Contudo, as duas alternativas são falsas. Então, quando você diz isso ou isso aconteceu, uma das duas coisas tem que ter acontecido para que você não seja um mentiroso. Agora, se eu dei duas informações, né? Isso ou isso, e eu não tenho verdade nenhuma delas, então a minha frase como um todo é mentira. Assim fica a nossa tabela verdade, certo? A proposição primeira e a segunda. Aqui, ó, duas verdades dá verdade. Tendo uma verdade apenas também é verdade. O único problema é quando tudo é falsidade. Tá? Eu disse isso ou isso aconteceu. E nenhuma das duas coisas aconteceram. Então, eu não estou falando a verdade. Tá certo? Se eu digo para uma pessoa, você vai encontrar tal objeto na sala ou no quarto, se eu achar na sala ou no quarto, em um dos dois lugares, eu não estou mentindo. Agora, se eu disser, vai na sala ou no quarto que você acha o controle,
e a pessoa vai na sala, o controle não está. Vai no quarto, o controle não está. Aí não dá, tá certo? Então tem que ter pelo menos uma verdade, não tem problema ter mais.